A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos aqui ouvintes do Web Rádio da comunidade cristã, a comunidade de Cristo, e também meus irmãos aí da plataforma do YouTube, do Facebook, Twitch, onde esse vídeo estiver passando. Você sinta saudado com a paz de Deus, com a paz de Cristo. Irmãos, estou aqui iniciando aqui mensagem da Palavra de Deus no programa Encontro com Deus. Louvado seja Deus. Meu nome é Lorival, sou vosso irmão em Cristo. E com alegria no meu coração, irmão, sinto de falar uma parte, uma mensagem da Palavra, que na verdade, glória a Deus, irmãos, vamos fazer uma leitura num versículo, e dali Deus me deu a alegria de falar, abordar um assunto. Se encontra ali no livro de Tiago 3, versículo 8. Diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Irmão, a língua, ela fala aquilo que o coração está cheio. O próprio Jesus falou assim: a boca fala que o coração está cheio. E para que a gente, irmão, possamos domar ou refrear, que ele falou que é impossível, é necessário nós estarmos 24 horas por dia antenados e com o coração cheio de coisas boas. Mas é impossível, irmão, nesse mundo que nós vivemos, estar 24 horas por dia ligadinho com Deus, ligadinho com o Senhor. Porque tudo que sai da nossa boca é aquilo que está armazenado no pensamento. E algumas pessoas dizem assim que todo poder emana a partir das palavras. Então, conforme nós falamos, nós criamos uma situação, E essas palavras, elas nascem do coração e dos nossos pensamentos. A própria Bíblia, ela relata e deixa evidente o abuso do poder, e as consequências disso. Então nós temos que pensar, irmão, no poder, na força dessas palavras, e tomar medidas corretivas, medidas que venham a nos favorecer e não nos prejudicar. Muitas das vezes, vou dar um exemplo, estou aqui falando ministério, de repente o seu ministério está pregando, o pregador lá, o ministro da palavra, não sei como cada um chama, um pastor, um presbítero, um ancião, vamos o ministério, tem aquele que apacenta, está lá exortando uma palavra, e vamos dizer que é uma palavra de esperança, uma palavra de promessa. Deus vai ser contigo, a sua vida vai ser transformada, vai ser abençoada, eu faço uma promessa, vamos dizer assim, uma palavra nesse sentido. Quem está sentado ali, ele anula ou toma posse daquela palavra. Às vezes a pessoa anula assim: será? Será que é verdade? Quando você fala que será, irmão, você já emitiu uma sentença na sua vida. Aqueles que verdadeiramente crê no poder da mensagem da palavra, ele crê e toma posse. É como a fé. A fé fala assim: a fé é meu firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Então, se você receber uma palavra de fé que vai receber uma certa situação, uma cura, um milagre, uma transformação, e você recebe: eu creio, Senhor, essa palavra é comigo, eu tomo posse dela, ela vai acontecer na minha vida. Você criou uma situação, irmão.
Você selou aquilo lá. Mas quando você fala, mas será que é verdade mesmo? Será que é Deus falando? Ou será que ele está sabendo da minha vida e pregou isso? É o poder das palavras, irmão. Você já criou a situação, porque aquilo que está no seu coração, ou aquilo que você fala, ou aquilo que você pensa, pode se tornar realidade. Humanamente falando, irmão, aqui eu estou dizendo a experiência própria. Quando você, humanamente, tem um desejo de conquistas materiais, simplesmente você planeja aquelas conquistas. Um pai de família, uma mãe de família, quando ela deseja alguma coisa da sua vida material, ela sonha, ela idealiza, a sua casa, idealiza uma mudança dos seus móveis, é natural. Então cria-se sonhos, pensamentos, Aqueles pensamentos tornam-se em palavras. Eu vou comprar, com fé em Deus, eu vou ter na minha casinha. São coisas humanamente possíveis que nós falamos, que nós dizemos, entendeu, irmão? Glória a Deus. Então, você, meu irmão, que me está ouvindo aqui, vai entender isso. Humanamente falando, você cria as palavras. Você que quer comprar um carro, você cria esse pensamento e fala, e comenta, e diz, e fala com a sua esposa, e fala com um conhecido, e aquilo se torna realidade. Você pode acreditar, irmão. Aquilo que você pensa, você pode acreditar que se torna realidade. Aquilo que o desejo do seu coração tem no seu pensamento e que você expressa, acontece. Se você pensa num parente, pensa num ente querido, pensa numa situação, ou tem um desejo de possuir ou consumir um alimento, coisas assim, simples, se cria uma energia, porque nós somos energia, irmão. E aquilo se torna realidade. E quando você pensa em uma pessoa, o seu pensamento chega até ela. Não sabemos e não entendemos, mas nós tem poder nos pensamentos, tem poder nas palavras. Quando eu falo assim, as palavras têm poder, irmão, isso quer dizer, não é porque você fala, aquilo que você tem no seu pensamento e no seu coração, ela se transforma em realidade. Então é importante nós policiarmos o que falamos e o que pensamos. E desejos malignos, porque muitas das vezes vêm os pensamentos malignos, irmão? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que aconteceu isso na minha vida? Eu estava com uma vida tão boa com a minha esposa, vivia tranquilamente, de repente apareceu aquele demônio na minha frente. Não, irmão, o demônio não apareceu na sua frente, não. Você vivia alimentando aquele demônio há tempo no seu pensamento e você não policiou, você não corrigiu, Vinha os maus pensamentos, Vamos dar exemplo. A pessoa olhava uma mulher bonita, formosa, e ele, no pensamento dele, idealizava. Oh, que mulher, olha que coisa. E no seu pensamento detalhava formato, corpo, desejo. E aquilo foi se materializando no seu pensamento, no seu coração. Não foi de um dia para a noite. Aquilo vem se alimentando há tempo. Até que chega um dia e aquilo é exposto para lá de fora. Porque você já cultivava aquilo no seu coração. As palavras internas, os pensamentos internos se tornou realidade um dia. As palavras ela podem libertar você, meu irmão. As palavras ela podem aprisionar você também. Tanto aquilo que você pensa, que você fala e aquilo que você ouve. Então nós devemos sempre corrigir aquilo que não é bom para a nossa alma, aquilo que não é bom para a nossa família, para os nossos filhos, Palavras sem poder, programações televisivas que se passam na internet, que alimenta o coração dos vossos filhos. Vocês têm que policiar, meu irmão. Você tem que verificar se aquilo vai ser benéfico para a sua família, se aquilo vai ser benéfico para o seu filho, para a sua filha, se não vai armazenar um ninho, no pensamento deles, que mais tarde esse ninho aí vai, como diz assim,
vai chocar, né? Vai ter um ninho, vai chocar, vai nascer aqueles pensamentos, e um dia vai se tornar realidade. Porque lá atrás você deixou, né? Na formação do seu filho, principalmente, né? É muito importante para os pais verificar o que está sendo colocado, né? Tem pais que não conversam com os filhos, não pergunta o que a professora falou para ele na escola, que ela conversou, que ela explicou. É importante você não estar presencialmente na sala de aula, mas você estar ali presente, conversando, dialogando, né, de uma forma natural. E a criança acaba falando: ô mãe, a professora falou isso, falou aquilo. E de repente, aquilo que ela falou, você falou: opa, peraí, essa professora está falando, isso não é uma coisa boa para o meu filho, não. Ela está colocando uma ideologia de gênero, ela está colocando um pensamento, ela tá formando meu filho, minha filha, num pensamento político, um pensamento antirreligioso. Então eu vou conversar com ela. Eu vou eu vou colocar outros pensamentos, vou colocar outras palavras que vai dar outro sentido à vida do meu filho. E assim também no nosso dia a dia, né? As pessoas no serviço, irmão, ele também, quantas pessoas estão trabalhando e eles estão insatisfeitos com algumas coisas, né? E ele começa a comentar, ele começa a dizer, vamos dar um exemplo, ele não concorda com a política do seu chefe, né? E ele começa a falar palavras, né? Ele começa a comentar com um, comenta com o outro, critica, fala isso, fala aquilo outro. E ele pensa que não, mas ele está criando uma situação que lá na frente ele vem a sofrer uma retaliação. Eu pergunto: mas o que eu fiz que esse homem foi me perseguir? Não, porque as palavras estão sendo lançadas ao mundo externo, né? E elas vão ser transformadas um dia, elas vão ser colhidas por alguém. E alguém não pode gostar daquelas palavras e reagir contra você. Entendeu, meu irmão? Então é importante. A gente diz que as palavras têm poder, mas a gente vigiar o que nós pensamos, o que nós falamos, né? É muito importante. Você que está me ouvindo aqui, né? Você que está me ouvindo falar aqui nessa parte e não entendendo, né? Essa passagem aqui que está escrito aqui, que o apóstolo vai dizer assim, né? Sobre o poder, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Irmão, ele está falando dos maus pensamentos, né? Não temos como a gente, vamos falar assim, anular esses pensamentos. Ele não venha, ou seja, assim, olha, não permito que esses pensamentos venham na minha mente. Pronto, ele não vai vir, nunca mais vai vir um pensamento. Não, vai sempre vir. Esses pensamentos vai acontecer, né? Quando ele fala o sentido de pode domar a língua, é quando esses pensamentos se tornam o mundo externo. Quando você, dentro do seu interior, da sua mente, você não controla esses pensamentos e expõe na sua língua, e você fala, aí você não está tendo mais domínio. E no fim traz a morte, traz o sofrimento, né? Traz a destruição. Mas aqui dentro, na batalha interna, no seu mundo espiritual interno, que muitos às vezes não entendem, existe uma batalha externa, o mundo externo, né? O mundo externo é que os seus olhos vê, né? O seu entendimento percebe. Agora existe uma batalha, irmão, que é o seu mundo interno, né? Que é o seu pensamento. A nossa mente, ela consegue viajar no passado, né? Em acontecimentos passados, presente, né? Só não pode imaginar o futuro porque não temos essa clara evidência. Mas o que está armazenado no nosso cérebro, ele não se apaga, meu irmão. Ele fica esquecido, ou ele fica adormecido, ou ele fica guardado lá como fosse um computador numa pasta. Mas na hora que a gente pensar, né, ele pode vir à tona, entendeu? Ele pode vir à tona. Então, meu irmão,
Louvado seja Deus. Então, o que eu quero falar para os irmãos é que temos que ter cuidado. Sim, tem que ter cuidado com o que é reproduzido em nossa língua do nosso pensamento. Tem palavras, tem pensamentos que tem que ser esquecido, irmão. Que tem que ser anulados para que depois nós não tenhamos mais o poder de controlar o que nós falamos. Porque ele está colocado no consciente. Porque muitas coisas trabalham no subconsciente nosso. E quando nós não vigiamos, o consciente falou. O mundo consciente nosso falou. Então, você que está me ouvindo, quando eu estou falando assim, as palavras têm poder, é para nós policiarmos o que nós pensamos, o que nós dizemos. Porque o que nós dizemos é porque o que nós pensamos e o que está armazenado também. E se tiver armazenado coisas que não são boas, irmão, você pode estar semeando coisas que não vai ser boa na sua vida. Mas quando você também, né, está pensando coisas que são boas e colocando em prática, né, em sua vida, então você pode estar transformando a sua vida para um melhor, né? Então, quando as palavras têm poder, nesse sentido que estamos falando, vamos vigiar o que falamos, vamos censurar aquilo que não é bom no nosso pensamento, criticar, dar uma ordem de pensamento. Não, essa coisa que veio na minha mente, isso aí não é bom, não. Isso aí pode me trazer um mal. Isso aí não é agradável. Esses pensamentos aí é leviano, esses pensamentos aí é mesquinho, né? É egoísta, pode trazer consequências piores para mim. Então eu repreendo esses pensamentos em nome de Jesus. Né? Então, irmão, em nome de Jesus, coloca pensamentos bons na tua mente. Coisas boas, em nome de Jesus, eu vou prosperar, vou progredir espiritualmente, no conhecimento da palavra, no entendimento, na minha vida material, na minha vida familiar, na minha vida sentimental. Você começa, em nome do Senhor, determinar coisas boas na sua vida, aquilo que o seu coração deseja de bom para o seu ser. Né? Aquilo que você quer que o seu pai, né, o Deus, de certa forma, né, lhe conceda. Então, é essa vigilância que nós temos que ter. Porque não podemos controlar, né, os nossos pensamentos. É disso que vem maus pensamentos. Não tem como. Mas podemos policiar e corrigir esses maus pensamentos para que não manifeste o poder das palavras, ou seja, que aquilo não se torna realidade. Assim como a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê, né? E aquilo que nós emanamos também lançamos ao mundo exterior, e isso pode se tornar realidade. Porque tem vários sentidos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Se não me engano, tem um sentido, né? Então, meu irmão, no mundo se tem vários ditados que se fala: água mole e pedra dura, tanto bate é que se fura. Ou seja, de tanto se falar, se torna realidade. Já diz ali as pessoas, uma palavra dita 1000 vezes, né, vamos dizer que seja uma mentira, pode se tornar uma verdade. Se você alimentar uma palavra dita, nem que seja erradamente, a sua mente vai entender que é uma verdade, né? Quando a pessoa fala isso não tem nada a ver, é como ali no paraíso, quando a mulher foi tentada, né? A serpente colocou palavras que o subconsciente de Eva depois ignorou. Não, certamente não morrerá, vivereis. E ela colocou que ela viver, que não ia morrer. Ela alimentou aquela mentira que se tornou uma verdade. E ela comeu e realmente falou: não morri. Só foi entender posteriormente que ela tinha havido, né, transgredido a lei de Deus. Então, tudo aquilo que nós, irmão, né, colocamos na nossa mente e é errado, e não policiamos e não corrigimos, pode se tornar realidade em nossa vida. Por isso é bom a gente meditar, meditar e desejar e colocar no nosso pensamento aquilo que queremos em nossa vida, aquilo que queremos para os nossos entes queridos, aquilo que queremos que aconteça naquele dia. É importante na nossa oração falar com Deus, né? Dizer para Deus: Senhor, eu desejo um bom dia para mim,
Um bom dia para meus irmãos, um bom dia para minha família. Esse era um dia de paz, um dia de bênção, um dia de alegria. E hoje os meus projetos, as minhas conquistas se realizem, que eu tomo posse das minhas vitórias, que venha o meu milagre, que venha a minha cura, que tudo de bom aconteça em minha volta. Eu confio que o Senhor vai me dar essa vitória, eu confio que hoje vai ser um dia mais que abençoado. Então você tá dirigindo palavras, pensamentos, bons pensamentos que vão transformar a sua vida. Eu creio no teu agir, Senhor. Eu creio que tu é poderoso em minha vida e essas coisas esse mal que quer sobrevir sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, não vai se tornar realidade, porque eu creio no teu agir. Eu creio que tu mudará essa situação. Então, meu irmão, você realmente não pode controlar os seus pensamentos, mas você pode censurá-los, você pode corrigir para que ele não saia dessa língua e para que ele não se torne realidade. Então, essa é uma mensagem, né? O que você hoje falou com teu Deus? O que você pediu ao teu Deus? Né? Assim como uma passagem bíblica, e a rainha Esther chegou ao rei Assuero e foi estendido o cetro para ela, e ele falou para ela assim: "Que tu queres, rainha, né? Qual o teu desejo? A metade do reino te darei." Então, irmão, qual o desejo do teu coração? O que você deseja para a tua vida? O que você deseja para a tua vida espiritual, tua vida material, para as pessoas que te servem? Qual o teu desejo? Expõe, fale no seu pensamento e leva esse pensamento aos céus, né? Fale com Deus que está dentro de você, com o Espírito Santo que está dentro de você, né? Procure conversar com Ele, procure dizer a Ele: ó Espírito Santo, quantas vezes vem pensamentos impuros, quantas vezes vem pensamentos de ódios, pensamentos às vezes até de inveja. Esses pensamentos mesquinhos eu não quero que se tornem realidade em minha vida. Eu não quero que a minha boca, a minha língua fale. Eu possa censurá-los para que ele não venha, que eu possa policiar, me ajude, né? Me dê clarividência e entendimento quando as palavras não estão agradando a Deus, quando aquilo que eu falo pode me tornar prejuízo à minha alma, prejuízo à minha fé. Então eu creio, irmão. As palavras, eu coloquei aqui um artigo, né, que é escrito, eu achei muito bonito e muito interessante e serve para mensagem. Diz assim, eu vou até só aqui na frente ver. Palavras libertam e palavras aprisionam. Aí fala liberdade de expressão, né? De outro modo que fala o que é responsabilidade, né? A escolha e a responsabilidade de cada um de nós. Então você tem escolha. A partir de agora você tem escolha. O que você escolhe para a sua vida? Quais palavras que você escolhe? Quais palavras que você quer que realize no seu dia a dia de hoje, nessa semana, nesse mês, o resto da vida? Então você escolha, né? Algumas pessoas no mundo mandam até escrever, né, irmão? Escreve o que você deseja, que você escreva para Deus, né? Tem pessoas, cada um tenta entrar no pensamento ou no entendimento das pessoas e falar: irmão, escreve o que você deseja para Deus, tudo aquilo de bom, tudo aquilo de... Não é questão de tudo de bom, mas que quando você vai escrever, você vai pensar: ah, Senhor, eu desejo que haja paz na minha vida. Eu desejo que haja paz na minha vida, Senhor. Eu desejo que a minha família seja transformada. Eu desejo isso. De certo modo, é uma forma até inconsciente, né? Uma forma, vamos dizer assim, de mostrar para a pessoa, né? E que a pessoa tenha pensamento bom. Quando ela escreve no caderninho, né? É uma coisa psicológica. Você vai colocar tudo que é de bom. Você nunca vai pensar coisas más. Então você está alimentando sua mente com coisas boas, né? Se você alimenta com coisas boas, quando você vai falar coisas boas. E quando a nossa mente é alimentada com pensamentos que não são bons e você não corrige esses pensamentos,
Você não censura esse pensamento, ele fica armazenado e de repente ele sai, sem querer. Ele sai, né? Porque ele está sem censura. Quando é censurado os pensamentos mal, então quando ele vai sair, ele não vai sair, porque ele está sob censura. Porque você censurou. Porque você falou, não é correto esse pensamento. Isso não é certo. Então, não podemos domar a língua, né? No sentido, porque quando está gravado na mente, acaba saindo. E se não tiver uma correção, ele vai sair. Então, hoje, a mensagem é essa. O que você está semeando no seu pensamento? Porque as palavras, de certo modo, se tornam realidade. No sentido do poder figurativo. Que na verdade, o que nossos pensamentos deseja e almeja, se torna realidade. Então, usa uma palavra, de certo modo, figurativa, as palavras têm poder. Então vou falar isso que vai acontecer, vou falar aquilo que vai acontecer. Não é o fato de você falar que vai acontecer. É o fato de você alimentar o pensamento. Alimentar aquela fé. Eu vou fazer isso, eu vou ter aquilo. Um dia eu vou possuir, vou tomar posse de tal parte. Um dia eu vou prosperar, um dia eu vou me formar médico. Eu creio que um dia eu vou me formar. Eu vou fazer tudo aquilo. Então você criou e está lá, né? Idealizando um projeto de vida e aquilo acontece. O mundo está entendendo? Então, quando fala as palavras têm poder, é aquilo que você pensa. Então, seus pensamentos têm poder. O que você está pensando hoje? O que você idealiza hoje para você, para a sua vida? O que você pensou hoje? O que você pediu a Deus? O que você quer que Deus, de certa forma, favoreça na sua vida? O mundo está entendendo? Porque, agora sim, você entendeu o lado simbólico, estou dizendo? As palavras têm poder. Aquilo que você pensa, você vai tomar posse. Amém? Essa é a mensagem da palavra. Que Deus dê a graça de falar. Eu espero que os irmãos entenderam a mensagem. Tudo aquilo que nosso coração, alimentamos e semeamos no nosso pensamento, um dia vai se tornar realidade. Um dia vai acontecer em nossa vida. Porque as palavras do nosso pensamento, ela tem poder de acontecer em nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Abençoe a mim. Abençoe a nossa família. Abençoe o nosso ser. E abençoe o seu ministério, né? Ministério A, B, C, D. E o seu ministério seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, acabei relembrar os irmãos. Irmão, se inscreva no canal aí, Web Rádio Comunidade Cristã, Comunidade de Cristo, ou senão com o nome aí, Ministro do Evangelho Lorival Silva. Me ajude a divulgar esse canal, para que seja um canal de bênção, um canal que possamos falar do Evangelho, falar da pessoa do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.